Olá, olá, bom dia a todos, ou boa tarde também, né? Então, meu nome é Marileia, a gente vai dar início, então, à apresentação dos trabalhos, né, dos projetos de educação ambiental aqui do consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, né, o Parque Girassol, mais conhecido como Parque Girassol, né? Então, como eu já havia falado, né, meu nome é Marileia Selong, sou gestora ambiental e assessora aqui do consórcio, né, do SINV. E eu sou a Luciane Bart, de formação eu sou engenheira ambiental e também trabalho aqui no consórcio como assessora de educação ambiental. Isso, Lu. Então, a gente trabalha nessa parceria, né, enquanto equipe aqui da educação ambiental também, temos também a Larissa, que também faz parte da equipe da educação ambiental, e trabalhamos, então, nessa missão da educação ambiental a nível consórcio. Então, mostrando um pouco aqui da nossa sede, né, da realidade da nossa sede, né, do SINV, que é o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, né, o Parque Girassol. Então, ele está situado no município de Timbó e inserido na bacia hidrográfica do Rio Itajaí, né. Então, é uma informação também bastante já relevante, né, a gente está colocando nessas apresentações, afinal de contas, qual que é a nossa bacia hidrográfica, né, muitas vezes, começando por aí, as pessoas já não têm esse conhecimento de onde é que a gente está inserido, né, então isso também é legal. Então, pertencendo, então, ao GTEA LH7. Então, a gente tem uma imagem aérea aqui da nosso território SINV, né, com a parte administrativa, com o galpão da CVR, a área verde, onde a gente tem a trilha, né, cerca de 500 metros de trilha do Tatu, do qual a gente também faz com os visitantes, né, e a montante, então, a gente tem a área do aterro sanitário. Isso. Então, aqui fica o Parque Girassol, né, que é uma unidade de educação ambiental então permanente, que é administrada através do consórcio, né, do SING. E por quê, né? Por que Parque Girassol? A gente foi inspirado então pela flor do girassol, né, a Elianthus anos. Ela é conhecida em todo o mundo, né, pela sua beleza, pela sua cor e por uma característica principal que ela tem, que ela sempre está em busca, olhando para o sol, né? Sol, que é o nosso astro-rei, né, do nosso sistema solar, nossa maior fonte de energia aqui para a Terra, e sem ele não existiria vida, né? Então, foi a partir daí que a gente pensou nesse nome, para trazer, criar a estrutura aqui dentro desse território, né? Então, em 6 de dezembro de 2008, a gente fez a inauguração oficial do Parque Girassol, a sede administrativa do SINV, que antes era em Indaial, veio para Timbó. Nos instalamos aqui e, a partir de 2019, abrimos, então, o Parque Girassol realmente para as visitações, para que as pessoas pudessem vir aqui nos conhecer e entender melhor um pouco o trabalho que o consórcio executa e também participar dessa parte da educação ambiental aqui dentro, né? Legal, né, Lu? É um conceito bem interessante, né? Ele já promove toda essa energia, né? E essa energia que a gente vivencia todos os dias dentro do Parque Girassol. Então, foi também uma escolha bem assertiva, né? Bem legal. Então, falando um pouco mais, então, dessa nossa estruturação, enquanto SINV, enquanto consórcio, da nossa denominação jurídica também, né, então, como é que acontecem as coisas, né, como é que se desenvolve, então, a gente o SINV, então, ele é uma associação pública de natureza autárquica interfederativa, então, são os municípios, são os gestores, os prefeitos, na verdade, né, que administram, né, que decidem também, então, em assembleia, todas as nossas ações que vão ser tomadas a nível consórcio, as nossas compras, né, a nível consórcio, e os nossos objetivos, enfim, inclusive a nossa diretoria, né, que é composta, então, pelo nosso diretor executivo, o senhor Fernando Tomazelli. O nosso presidente, então, é o prefeito de Timbó, o senhor Jorge, né, o prefeito Jorge. O vice-presidente é o prefeito César de Massaranduba. Então, essa diretoria também composta é a eleita, né, dentro, né,
nessas assembleias que acontecem durante o ano com os nossos prefeitos. Então, gosto também de trazer sempre um pouco dos objetivos do nosso estatuto, né, que é bem legal também, porque em poucas palavras resume realmente, de fato, o objetivo do nosso dia a dia, né, Lu? Então, fomentar o desenvolvimento sustentável na região de abrangência e melhoria da gestão dos serviços públicos através de ações integradas dos municípios, né? Então, esse eu acho que é um grande objetivo mãe que, em poucas palavras, contempla todas as ações e todas as áreas. Dentro dessa estrutura, a gente oferece, então, nós temos, então, disponível os serviços, né, que são executados a nível consórcio, que é o serviço de gestão de saneamento básico, aonde entra, então, a questão da coleta e disposição de resíduos, no caso, a coleta seletiva, a coleta do lixo comum, né, dos rejeitos, inclusive, né. Então, essa questão do saneamento básico também, futuramente, com novos projetos aí, sempre avançando cada vez mais nessa área também. Então, gestão de serviços, né? Então, como eu já falei, é um serviço que faz, exemplo, a compra das embalagens amarelas a nível consorciado, né? Com todos os municípios junto. Isso acaba diminuindo, então, custos, né? Também cada município vai fazer, exemplo, cada município vai fazer em separado um processo de licitação, vai ter toda uma disposição de energia humana, custos também, né, sendo que a gente pode estar fazendo isso com todos os 14 municípios associados, né, e, claro, daí é uma opção de cada município, eu quero participar desse processo de licitação para estar fazendo essa aquisição para o município. E aí esse movimento é feito, né, a nível consórcio, feito um processo de licitação só, onde então a gente reduz também os custos, né, essa energia toda, e otimiza essa energia, e aí a gente volta de novo ao nosso conceito inicial, né. Então é legal porque está tudo interconectado e faz muito sentido, isso é bacana. Então, a gestão de cultura, esporte e turismo também, né, bem forte, trabalhando o turismo sustentável na região, então, trabalhando questão de certificação da rede hoteleira, das pousadas, né, para que cada vez mais, realmente, de fato, seja sustentável esse processo também, esse recebimento dos nossos turistas, que a gente tem por natureza, né, Santa Catarina toda, né, regiões lindas, né, por natureza, e conservar isso dessa maneira, né? Então, questão do descarte dos resíduos é muito importante também nesse momento. Então, o turismo, a gestão de turismo trabalha fortemente essa questão do turismo sustentável. A gente tem, então, também a gestão ambiental e dos recursos hídricos, recursos naturais, naturalmente, recursos hídricos também, né? Então, dentro desse serviço, o setor de educação ambiental está atrelado, então, nesse serviço, que é o serviço de licenciamento ambiental, né, então a gente entra na questão das políticas, que está tudo interligado, né, a maioria das políticas pede, enquanto instrumento, a educação ambiental, né, então, todo esse processo de transformação, a gente sempre começa nesse ponto, a educação, né, então, tudo tem base por base essa questão educativa, né, realmente esses passos para se tornarem sustentáveis e a gente saber lá na frente os futuros empresários, os futuros servidores públicos, engenheiros, gestores, enfim, prefeitos, né, já com maior acesso também a essa cultura de sustentabilidade, né? O grande objetivo é esse. Então, basicamente, os serviços são esses, né? E cada município, então, pode estar aderindo a esse serviço ou não, né? Então, nesse sentido. A abrangência, então, do consórcio, é legal sempre trazer esse mapa,
onde a gente tem essa identificação visual, né? Então, a gente consegue ter essa noção de abrangência, né, dos municípios que a gente, que se somam a nível consórcio intermunicipal. Então, é Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, Benedito Novo, Timbó, Pomerode, Indaial, Rodeio, Ascura, Apiúna, Botuverá, Guabiruba, Ilhota, Luiz Alves e Massaranduba, né? Então, fazem parte, Gaspar também faz parte, mas como a gente já havia dito, depende a questão de adesão dos serviços, né? Então, tem alguns municípios, exemplo, somos 15 municípios no total. 13 desses 15 municípios aderiram ao serviço de licenciamento ambiental. Portanto, eles também têm esse apoio para o fortalecimento da educação ambiental, porque faz sentido, né? Então, a gente está trabalhando a questão do licenciamento, a questão da política de meio ambiente, a política de recursos hídricos, de resíduos sólidos. Dentro desse contexto, tudo atrelado também à educação ambiental. E como também a gente já havia falado, né, Lu, inseridos então na bacia hidrográfica do Rio Itajaí, e também, em se falando de municípios consorciados, a gente abrange mais áreas, né? A gente vai além da bacia do Rio Itajaí, a gente abrange também o Rio Itapocu, né, a bacia do Rio Itapocu, e também 3 associações comerciais que trabalham, né, junto nesse movimento, né, que, na verdade, o sentido, né, é o mesmo, né, a nível comunidade, município, né, esse fortalecimento. Então, a gente acaba nesse engajamento. Então, estamos também alinhados, né, a ANFRE e a ANVALE, então, também abrangendo. E aqui vocês também estão vendo que a gente tem o selinho aqui do Somos ODS, né? Então, também já pontuando que nós, esse ano, a gente também foi aceito enquanto signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, o CINV Parque Girassol, né, também é signatário, sendo que os municípios, cada um faz esse processo, então, em separado, né, que é uma escolha. Nós já temos algumas secretarias dos municípios, outros municípios, prefeituras, né, então, já está acontecendo esse movimento também, mas nós também somos, então, ODS. Dentro desse contexto das diretrizes legais, né, que são os nossos nortes, né, enquanto cidadão, a gente precisa, né, desses nortes, né, para estarmos convivendo de uma maneira pacífica, de uma maneira respeitosa, né, que eu acho que é o nosso grande desafio atual, e isso está cada vez emergindo mais, né, Lu, essa questão do respeito, né, do respeito à vida, né, então nós temos diretrizes norteadoras civilizatórias muito boas, né, basta apenas aplicá-las e sim, a gente pode estar adequando isso no dia a dia, o que é bom, o que não é tão bom, né? Mas temos esses nortes. Então, falando a nível consórcio, então a gente tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Que é 12.305 de 2010, do qual essa política traz enquanto instrumento a educação ambiental, o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos também, que é o PIRS, né? E dentro desse plano de gestão integrada, os programas e ações de educação ambiental de resíduos, né, também. Porque, afinal de contas, como é que a gente vai chegar na efetivação sem a conscientização das pessoas? Eu não sei o que eu posso fazer com a pilha, onde é que eu vou colocar, então, o resíduo que é reciclável? Tá, e aí, é aquela casca de melancia que a pessoa tem ali no interior dos nossos municípios pequenos, né? Então, a gente tem, além desse processo de conscientização que se faz através disso, a gente tem as nossas leis, né? Que não é uma história inventada, eu sempre costumo dizer, né, Lu? Nós não inventamos, são diretrizes legais, né? Então, a gente teve os nossos gestores, os nossos políticos que elegeram, né, que instituíram, né, essa lei, desenvolveram essas diretrizes. Dentro disso, então, integra a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela integra a Política Nacional de Meio Ambiente,
do qual a gente está falando de processo de licenciamento ambiental, que é 6.938 de 81, né? Então, que bom, né? A gente já traz isso já há mais tempo, né? E que é um instrumento daí o licenciamento ambiental, do qual a gente também entra de novo no viés da educação ambiental, né? Por que educação ambiental? Qual o valor dessa educação ambiental, afinal, né? Que é o tema também dessa live, né? Dessa formação. Então, essa Política Nacional de Meio Ambiente, ela articula diretamente com a Política Nacional de Educação Ambiental, que é 9.795 de 99, né? Então, dentro dessa perspectiva, trabalhando a educação formal e não formal. Isso quer dizer, não somente na escola, sim, é um ambiente da educação, a escola, mas na educação não formal também, né? Então, a educação que vem de casa, a educação que a gente tem na comunidade, a educação que a gente tem no setor público, a educação que a gente tem numa associação, né? Então, tudo isso, essas ações também fora da escola, né? Então, os dois vieses são muito importantes, né? Dentro dessa perspectiva toda das leis, né, nós temos, então, a nossa resolução 467, né, que traz, então, essa parte legal também do nosso programa Vale Muito Cuidar, que é o nosso grande guarda-chuva mãe, nosso grande programa mãe dentro do Parque Girassol. Então, esse programa, ele avança em várias frentes, né, integralizando essas estruturas e ações numa visão holística, democrática e participativa, promovendo um novo viés de entendimento e atendimento às políticas públicas do setor. E aí, isso tudo faz sentido para nós, né, Luciane? Faz muito sentido, porque, novamente, todas as palavras estão super conectadas com o nosso dia a dia. Isso tudo em sinergia aos objetivos do desenvolvimento sustentável, ao atendimento também à Agenda 2030. Quando a gente fala aqui desse viés de entendimento e atendimento às políticas, né, e dessa visão holística, democrática e participativa, né, então, logo mais à frente a gente vai passar a questão também, chegando na esfera municipal, isso vai fazer mais sentido ainda também, essa menção também da resolução. Trazendo um pouco mais, então, abrindo um pouco mais esse fluxograma legal da educação ambiental em específico, né? Então, a gente tem a imagem do nosso PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, né? Então, ele foi atualizado agora em 2018, né? Então, a gente tem a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, que é a diretriz mãe, né? Que é a política mãe, do qual a gente já havia mencionado. Nós temos, então, o PRONEA, e temos, enquanto executores, né, desses programas, dessas políticas, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação. Então, a partir dali, se faz sentido o porquê que a política também traz dentro da educação formal e não formal, né? Porque precisamos do entendimento da escola, do entendimento pedagógico, mas também precisamos do entendimento técnico, né, para a aplicação desses programas, desses projetos, né. Então, que tipo de espécie de árvore que eu posso estar plantando, né? Eu vou num desses entregas de mudas de árvores, que é muito lindo a ação, mas muitas vezes ela não é viável, né? Porque eu vou estar levando uma espécie para casa que vai ficar muito grande, que eu vou plantar lá no meu quintal, ela vai crescer um monte, amanhã ou depois vai começar a dar problema na tubulação, ou na fiação elétrica, enfim, ou na minha casa, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter que cortar ela, né? Então, essa análise técnica também, né, dos projetos. Então, a gente precisa desses dois setores unidos, dessa equipe interdisciplinar também, trabalhando nos programas e nos projetos de educação ambiental, para que isso faça sentido e dê certo, realmente dê certo, né? Então, por isso, é legal a gente também trazer à tona essa questão dos executores também,
dos programas de educação ambiental. Dentro dessa esfera, a gente tem a nossa Política Estadual de Educação Ambiental, a Lei 13.558 de 2005. Temos o nosso PROEA, que é o Programa Estadual de Educação Ambiental. Também temos o nosso decreto, né, o decreto que traz a legalização, a efetivação, né, do PROEA, a instituição dele, no caso, né. E os executores, quem que são? É a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, que é o CIEA, né? E dentro desse viés, dessa esfera, nós temos, então, as nossas 10 regiões hidrográficas, do qual a gente tem os 10 grupos de trabalho de educação ambiental, chamados de GTEA, e nós inseridos no GTEA 7, né? Então, a gente tem o GTEA 6, o GTEA 8, né? Então, em cada região de Santa Catarina, temos até um mapinha, a gente poderia ter trazido, do qual a gente tem essa questão visual também, né, de qual bacia, de qual GTEA, região hidrográfica, a gente pertence, né, que a gente pode estar se mobilizando junto com esse grupo também as questões dos projetos de educação ambiental. E falando em esferas, então a gente chega então agora na esfera municipal, né, então na Política Municipal de Educação Ambiental, no PROMEA, que é o Programa Municipal de Educação Ambiental, e no GIEA, que é o Grupo Intersetorial de Educação Ambiental. Então, nós, consórcio SINV, nós, consórcio, também estamos trabalhando, então, essa esfera municipal com muita força, né, e para que realmente atenda, né, toda essa questão legal, e o mais importante disso tudo, chegue nessa questão do entendimento do valor disso tudo na nossa vida para uma cultura de sustentabilidade, né, o grande objetivo é esse, é a conscientização. Luciane, e aí a gente tem também, então, alguns resultados já iniciados também lá em 2019, né, de uma maneira coletiva, né, com o professor Kleber, na época que iniciou esse trabalho também, então, reunindo, chamando representantes desses 13 municípios, para estar dando início também, junto com o apoio dos nossos gestores, aqui a Sandra, nossa gestora do Serviço Ambiental, né, o nosso diretor, o Fernando, então, todos os nossos gestores aqui do consórcio também sempre dando esse total apoio para que isso de fato aconteça, né, então é importante também a gente mencionar que a gente tem muito esse apoio também da nossa gestão, né, das nossas chefias, no caso, né. Então, foi instituída, então, a Política Municipal de Educação Ambiental nesses 13 municípios que fazem, então, que usufruem, né, que aderiram a esse serviço do licenciamento ambiental. Então, todos esses 13 municípios já têm instituído e aprovado a Política Municipal de Educação Ambiental, sendo que 60%, então, já tem o GIEA constituído, né, legalmente, através de portaria de nomeação, né, e, consequentemente, então, o regimento interno, enfim, e agora, então, eles estão na fase do desenvolvimento dos programas municipais de educação ambiental. Novamente, com o objetivo de fortalecer e conectar todos os projetos, todas as ações que acontecem nos municípios, que acontece muita coisa nos municípios, né, então tem muita escola que desenvolve projetos fantásticos, educativos, ambientais, a própria secretarias de meio ambiente, né, desenvolvem, então, para que isso tudo se integre, né, e seja um programa efetivo. Então, cerca de 25% também dos municípios já têm aprovado o programa municipal de educação ambiental. Isso é extremamente importante. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa percepção, né, da lei municipal de educação ambiental, né, então, a lei, ela instituiu a política municipal, o plano estratégico de educação ambiental e o grupo intersetorial de educação ambiental.
que é o GIEA, né? Então, e eles têm, então, como executores, então, o GIEA, o próprio GIEA, que tem essa atribuição de definição de diretrizes, da elaboração do programa, da articulação e supervisão, então, desses projetos, inclusive a questão do dimensionamento de recursos também, né? Tudo isso sendo feito, então, com esses representantes dos setores, né? Quem são esses representantes? Quem é esse grupo? Como é que ele é composto, né? Então, ele é composto por representantes dos órgãos de meio ambiente, educação, cultura, saúde, turismo, né? Inclusive clubes e agremiações estudantis, representantes de outras organizações, né? Como o Clube de Escoteiros, engenheiros, diversos setores, ONGs, né, também. Então, ele é bem amplo, todos os setores podem estar participando, né, setor de agricultura, de meio ambiente, enfim, todos que se sentirem confortáveis e querendo estar contribuindo com o programa de educação ambiental do município podem estar participando desse GIEA. E faz toda a diferença, está fazendo toda a diferença nos nossos municípios, posso reforçar isso, né, em pouco tempo, né, a gente está falando de pouco tempo, e ainda a gente tem agora esse agravante de estarmos vivendo uma situação que é histórica, né, da questão da pandemia, né, e aí novamente a gente chega, né, nesse valor, nesse respeito, né, nesse repensar, nesse sentir, esse olhar diferente, né, de empatia também nesse processo todo, né, então, o que a gente está fazendo, né, o que significa usar uma máscara? É somente uma proteção? Agora que a gente precisa usar isso, o que quer dizer isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Enfim, a gente consegue abrir num viés de reflexão bem grande. Isso tudo voltando, né, Lu, a questão do valor da educação ambiental, né? Então, nesse sentido de valor também e de vivenciar isso no dia a dia, e o Parque Girassol, ele traz forte essa vivência enquanto ferramenta pedagógica, quando entramos aqui, e também o que a pandemia nos trouxe, nós tivemos que nos adaptar, né, graças às novas tecnologias que temos, né, então, a gente está aqui fazendo também esse momento, né, de formação, de live, que a gente pode estar passando e compartilhando e recebendo, então, essas informações através de internet, através de mídias, através de digital, do meio digital, né. Voltando, então, a essa estruturação da educação ambiental, então, a formação continuada é muito importante nesse contexto todo, né, nesse caminhar todo. Então, estão acontecendo, então, essas formações continuadas em educação ambiental desde 2019 também, e não parou agora, ano passado, 2020, né, fizemos algumas formações, inclusive mantivemos o nosso seminário de educação ambiental em novembro, de maneira online também, e esse ano a gente já está, ontem a gente teve, então, a nossa 8ª formação, que basicamente é mais direcionado à formação, então, desses membros dos grupos intersetoriais de educação ambiental, sendo aberto em alguns momentos também ao grande público, para quem tiver interesse em estar participando, né? Então, a gente já teve mais de 263 pessoas que receberam essa formação, já são mais, a gente contabiliza esses números a partir de certificados de participação, e, enfim, mas nós já recebemos mais de 4.000 visitantes aqui, a Luciane vai falar um pouco mais dessa questão do recebimento dos visitantes logo mais, mas isso também é formação, né, Lu? Então,
é um número simbólico aqui comprovado por certificado de participação, na verdade é isso, né? Mas a formação é muito maior já. Então, dentro disso, a gente tem vários temas, né? Nós estamos vendo aqui, a gente conseguiu fazer um momento já presencial, dia 2 de junho desse ano, com um número restrito de pessoas, com todo cuidado, aonde a gente teve, então, como tema o valor da fauna para o equilíbrio ecológico e educação ambiental e crimes ambientais. E aí a gente traz aqui nessas imagens lindas, né, a Lari com uma serpente, né, uma cobra, mas é uma dormideira, na verdade, onde a gente teve a soltura, então, dessas duas cobrinhas dormideiras, né, e a gente teve o Christian, que é biólogo da Fundação de Meio Ambiente de Jaraguá do Sul, que é especialista também em resgate de fauna, então ele trouxe essa formação também para a gente, e a gente teve esse momento também de soltura desses animais, inclusive um casal de bicho-pau também, né, a Luciane está aí também interagindo com o bichinho também, e a gente soltou esses bichinhos aqui, esses animais, simbolicamente, né, mostrando esse respeito e a importância do conhecer das espécies e a importância e o valor de cada espécie no nosso meio natural, né. Eu acho que isso é o mais importante, né, então, quebrar alguns paradigmas, né, principalmente também. Então, dentro disso, a gente tem o Vale Muito Cuidar, o Programa Municipal de Educação Ambiental, a apresentação de cases, né, e acho que é ali o controle, né, e, sim, a apresentação de cases, a questão da gestão da água, em março a gente teve, então, a educação ambiental na gestão da água, então, trazendo todos esses assuntos importantes também na elaboração dos programas municipais, importantes também para a elaboração dos projetos nos municípios, então, a gente ter cada vez mais esse embasamento também técnico, né, esse conhecimento compartilhado para que cada vez a gente tenha mais efetivação e conscientização, sim, e isso é educação ambiental, né. Então, como já havia falado também, Lu, logo está chegando a tua vez. A gente tem, então, também o Seminário de Educação Ambiental. Então, temos aqui uma imagem do Seminário de Educação Ambiental de 2019, né, do qual a gente tem ali o nosso diretor, fazendo também a abertura, né, e a sala, o auditório cheio, né, sem máscara, o pessoal ainda não sabia o que estava vindo pela frente, né, mas a sala cheia de educadores ambientais, representantes de diversos setores, né, dos municípios, né, já mobilizando, então, esses programas também de educação ambiental, né, e essas políticas. A outra imagem, então, do seminário de 2020, então, como também já havia falado, a gente fez de maneira online, aqui a gente tem imagem de cada apresentação de cada município, né, apresentando, então, os resultados de 2019 2020 e apresentando o plano de ação 2021, né, então, nesse sentido. Essa formação, esse seminário, ele está gravado, ele está disponível no Simb TV, então, a gente tem bastante vídeos também disponíveis, eu acho que eu mexi em alguma coisa, né, aqui, isso. A gente tem, então, esses vídeos disponíveis no Simb TV, no site do Simb, do consórcio também. Então, se vocês quiserem estar acompanhando, está disponível também, né, Luciane, vários vídeos que a Lu também fez, né, da questão ali, depois que ela vai falar, eu vou deixar a Luciane, então, seguir logo mais. Voltando aqui só para completar, então, a questão de estarmos em sinergia também com os ODS, né, porque somos, afinal de contas, somos ODS, né, então, trouxe vários objetivos aqui que a gente pode estar linkando sim, né,
Tem o 4, educação de qualidade, o 6, que é água potável e saneamento, o 7, que é energia acessível e limpa, que também faz todo sentido, 15, que é vida terrestre, o 17, que é parcerias e meios de implementação, né? Então, essa questão das parcerias também é muito importante. E dentro dos objetivos, o 11, que também faz bastante sentido para nós, né? Que é o cidades e comunidades sustentáveis. Traz como meta, então, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar e à gestão dos resíduos, né? Então, a questão da gestão dos resíduos é de grande valor a nível comunidade, a nível sociedade, porque ele acaba trazendo. A gente tem a geração muito grande, né? Historicamente, a gente sabe da onde é que, se a gente vai nos grandes mercados ou a gente sai para consumir algo, é muita embalagem, né? Então, no mercado, o que a gente traz para casa, a gente olhar na sacola, o que menos a gente leva para casa é alimento e mais resíduos, né? Então, de que maneira a gente está descartando, né? Então, entra a educação, né? O primeiro viés aí, né? A questão da água potável, do saneamento, porque a gente vê muito a poluição das águas, né? O lixo acabando nos rios e nos oceanos, né? Então, causando todo o impacto negativo à fauna também aquática, né? E a poluição dessas águas, né? Então, como é que a gente vai ter, como é que a gente está cuidando dessa água, né? A gente vai ter água potável amanhã também. Então, é uma questão bem importante. Então, também tudo em sinergia com as ODSs, né, Lu? Então, agora entrego o bastão para você. Programas, projetos e ações, Lu. É isso mesmo. Então, com base em todas essas políticas que a Mari explicou, né, a gente traz, então, essa ferramenta para fazer com que as políticas, então, elas saiam também do papel, saiam da parte escrita e elas aconteçam na prática, né, aqui na nossa região, pelo menos nos municípios que estão envolvidos com o SING, né. Então, a partir daí, a gente criou a ferramenta de educação, que é o Parque Girassol, né. O Parque Girassol, então, ele foi pensado justamente para isso, para trazer a nossa comunidade, a população, os munícipes, né, das nossas cidades para cá, também de outros lugares, que hoje a gente já recebe pessoas do estado inteiro aqui, que vêm aqui conhecer o parque, vêm conhecer os serviços do SINP, do Brasil também, já recebemos várias pessoas para cá, a fim de conhecer o método consórcio, né, como ele está funcionando e como aplicar em outras regiões também. Então, a partir daí, a gente transformou o nosso território, a nossa casa mesmo, num parque, né? Num parque para visitações guiadas, onde toda a comunidade que vier aqui nos visitar, sejam escolas, sejam servidores públicos, sejam empresas, sejam grupos, sejam estudantes universitários ou de nível fundamental, médio, a gente abriu, então, a nossa sede para visitações. Aqui as pessoas, então, conseguem visualizar em tempo real aquele nosso famoso caminho do resíduo, né? Da onde o resíduo ele sai da minha casa, mas afinal, para onde que ele vai, né? O que acontece com ele depois? E qual que é a minha importância nesse processo? Por que eu tenho que separar ele, afinal de contas? O que vai mudar isso ali na frente, né? O que vai acontecer com ele? Então, para a gente desmistificar muitas coisas que acontecem em relação a isso, nós abrimos as nossas portas e trouxemos as pessoas para cá, para conhecer, afinal de contas, onde é o famoso fora, né? Que todo mundo fala que joga o lixo fora. Verdade, então, aqui é o famoso fora, né? Desde que o parque abriu, então, ele foi inaugurado em 2018, a sede, a estrutura física, mas as visitações a gente inaugurou em abril de 2019. E de lá para cá, a gente já recebeu em torno de 4 mil visitantes, talvez até um valor maior do que esse, mas a gente acaba não contabilizando todo mundo que vem aqui nos conhecer. E, claro, como a Mari falou antes, ainda teve uma pandemia no meio disso tudo que acabou dando uma conturbação nas nossas visitas. A gente fechou o parque, né? Então, desde o início da pandemia, a gente acabou fechando o parque para visitações, em prol da saúde de todos mesmo. E agora, aos poucos, a gente está tentando retomar essas visitações, seguindo todos os critérios da vigilância do sanitário, né? Seguindo
tudo que precisa ser feito para proteger todo mundo, nós aqui dentro, e quem vem nos visitar também, né? Pode seguir, Mário. Então, dentro do Parque Girassol, a gente tem um foco em mostrar realmente o processo do resíduo, porque é aqui que ele vem parar. Então, a partir daí foi criado um programa-mãe, que se chama o Programa Vale Muito Cuidar. Dentro do Programa Vale Muito Cuidar, tem outros programas que vêm junto com ele, né? Um deles é o Vale Reciclar, que então é nosso programa baseado na parte da coleta seletiva, que é o quê? Os nossos municípios que fazem parte então, desse programa, eles recebem uma embalagem própria, que é a embalagem amarela, a embalagem do Vale Muito Cuidar, tem uma imagem aí para vocês visualizarem. Essa embalagem ela foi desenvolvida para que seja colocado dentro dela só os resíduos que são passíveis de reciclagem. Para facilitar a vida de todo mundo, a gente definiu a separação do resíduo aqui nos nossos municípios consorciados entre resíduo seco e resíduo úmido. Então, o resíduo úmido seria o resíduo que é passível de... é o rejeito, ou o orgânico, né, que a gente acaba recebendo aqui. E o resíduo seco, então, ele é passível de reciclagem. Então, chegando aqui no Parque Girassol, esse resíduo ele vai vir em caminhões diferentes, né? Um que só vai trazer a coleta seletiva e outro só o convencional. O coleta seletiva, a gente tem um galpão, que se chama aqui, a gente chama ele de Central de Valorização de Resíduos, que é o nosso CVR. No CVR, a gente tem uma esteira de triagem, que hoje ela é administrada pela APRE, que é a Associação Participativa Recicle Intermunicipal. A APRE, ela gera emprego hoje para 60 famílias, né? 60 famílias hoje vivem do resíduo reciclado, e eles fazem, então, essa separação, essa segregação aqui dentro do Parque Girassol. Então, a gente envia os resíduos recicláveis, todos juntos, sejam eles plástico, vidro, metal ou papel, e aqui dentro que a gente faz, então, essa separação por tipologia mesmo. Então, são várias tipologias que a gente separa aqui dentro, né? São em torno de umas 80 separações, mais ou menos, de materiais reciclados, e eles, então, voltam para a economia circular. Daqui eles voltam para o mercado, se transformando novamente em novos produtos, em novos materiais, e diminuindo, assim, então, essa extração de recursos naturais, né, que a gente sabe que também é uma grande problemática, e a gente tem que falar sobre isso, e precisamos, sim, rever os nossos conceitos em relação a isso, né? Então, dentro do Vale Reciclar, a gente ainda anda em sinergia a parte da coleta convencional, que nós hoje temos o nosso aterro sanitário aqui dentro do SINV, e ele, então, recebe o resíduo convencional, né? Então, desde 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e nela dizia que os lixões seriam proibidos no nosso país, né? Então, a partir daí, a gente precisava, como município, ter um local adequado para fazer a destinação do resíduo convencional. Então, aqui no parque, a gente tem um aterro sanitário que segue todos os critérios ambientalmente adequados para fazer essa destinação do resíduo convencional e do orgânico, né? Que acaba vindo para cá. Sim. Para facilitar, então, ainda mais um pouco a vida do pessoal que acaba vindo para cá, no início a gente tinha só uma visitação, que era para vir conhecer o parque mesmo, e acabava passando por um roteiro fixo. Então, a gente planejou um pouco melhor isso tudo com a vinda do pessoal para cá. A gente viu que nós tínhamos capacidade para conseguir aumentar essa parte da educação ambiental aqui dentro. Então, a gente desenvolveu hoje 3 roteiros. Quem vem nos visitar, os estudantes que vêm para cá nos visitar, eles podem optar entre eles para estar em sinergia com o plano de aula, o que eles estão estudando na escola, né? O que eles estão aprendendo no momento, e vir para cá e focar na temática mesmo que a gente consegue passar. Então, um dos roteiros vai ser o dos resíduos sólidos, né? Então, o pessoal vem para cá, eles vão conhecer a central de valorização, vão entender como funciona esse processo de triagem. Lá eles vão ver em tempo real o pessoal fazendo a separação do resíduo, vão entender o porquê que eles precisam mandar esses resíduos da melhor maneira possível para cá, o que acontece quando eles mandam o resíduo errado, quem é a pessoa que vai estar lá recebendo aquele material errado, no que isso impacta no trabalho, no nosso dia a dia aqui, dos profissionais que trabalham lá na esteira de triagem, conhece também o aterro sanitário, entende por que a gente tem que diminuir aquela montanha de resíduos que tem lá,
por que é tão importante esse processo da reciclagem, de reutilização dos materiais, né? De reciclar esse material e parar de fazer essa extração de recursos, né? O outro roteiro, então, que nós criamos, ele é mais voltado para a temática de meio ambiente. Então, a gente tem a nossa trilha ecológica aqui, que é uma trilha muito bonita, a trilha do Tatu, ela é toda, tem alguns lugares bem bacanas para visitar, um deck, estruturas físicas mesmo para recebimento do pessoal. E ali a gente aborda a temática da Mata Atlântica, que é o nosso bioma aqui da nossa região, né? E fala um pouco sobre as espécies de flora, fauna, tudo que a gente já conseguiu identificar aqui no parque, que a gente teve bastante identificação tanto de flora quanto de fauna aqui dentro, e a gente consegue abordar todos esses assuntos também visualizando, estando inserido dentro da nossa mata, né? E visualizando em tempo real isso tudo que a gente tem para mostrar. E temos ainda o nosso roteiro institucional, que tem mais voltado para grupos de adultos, que realmente vêm aqui conhecer o trabalho do consórcio e todos os serviços que os municípios têm aí disponíveis para eles, né? O parque, então, ele tem esse objetivo mesmo. Nosso objetivo como Parque Girassol é trazer essa unidade de educação ambiental permanente e, junto com ela, fazer essa valorização dos resíduos. Então, a partir daí, a gente vai conseguir formar, né, esses multiplicadores de consciência ambiental. E, a partir daí, ter toda essa valorização e também fomentar não só a cultura, mas fomentar a sustentabilidade regional mesmo aqui nos nossos municípios, no nosso estado, no nosso país, e começar a mudar, então, essa perspectiva, esse olhar mesmo, que é o que a gente sempre traz aqui, esse novo olhar, mudar a forma, os conceitos das coisas, né? A gente sempre fala para todo mundo que vem nos visitar aqui no parque, né? A primeira coisa que a gente ensina é parar de chamar o lixo de lixo, por exemplo, porque lixo é uma coisa que tem uma conotação negativa, é algo que quando tu fala lixo, o que a gente pensa? Em algo feio, sujo, algo que é ruim, algo que não é legal. Então, a partir do momento que a pessoa entra aqui dentro do parque, ela já aprende que lixo não é mais lixo, agora ele é resíduo. Resíduo, ele é uma sobra de algo, ele é um resto de alguma coisa, que a gente ainda pode fazer muita coisa com aquilo, então ele ainda tem todo o seu valor, né? E é isso que a gente quer mostrar aqui dentro, o valor real de cada coisa. Exato, Lu. Bacana, perfeito. Aqui tem umas imagens só para vocês visualizarem um pouquinho do que é o nosso Parque Girassol, né? Um pouco da nossa fauna, que a gente já registrou aqui, foram algumas espécies já que a gente conseguiu levantar, registrar, fotografar mesmo. Ali do lado tem uma imagem da nossa cripta, né? Uma passarela que desvia de todas as árvores, a gente não cortou nenhuma árvore para poder fazer ela ali dentro, né? Um pouco do nosso espaço ali do lado tem a nossa sede administrativa, uma ponte, ainda vão ter algumas novidades bem legais pela frente que a gente quer instalar aqui no parque. Um pouco das visitas, como eu falei para vocês, a gente não recebe só escolas, é o nosso público-alvo principal, sim, mas nós recebemos todo mundo, grupos de adultos, de empresas, e aí ao lado ainda tem nosso aterro sanitário, dá para ver um pouco do nosso maciço, que já está há uns 18 anos aqui dentro do consórcio, e um pouquinho da nossa estação de tratamento de efluentes, que é onde a gente trata o chorume, que é o líquido que gera a decomposição do resíduo, né? Então, é todo feito esse tratamento realmente ambientalmente correto, seguindo todos os critérios de legislação, para fazer a melhor destinação para o resíduo dos nossos munícipes, né? Isso. Sim. Sim, Lu. Realmente é a vivência da educação ambiental, né? E a gente aprende, né, nessa vivência, né? Por isso, cada vez mais as escolas também estão investindo em projetos, né? Realmente para sair das quatro paredes e ir para o grande laboratório natural, né? Para a vivência desse dia a dia e o que a gente pode estar adotando de ações legais, né? Saudáveis, para que de fato então, esse processo da coleta seletiva, da destinação adequada dos nossos resíduos, para que isso tome um caminho adequado, né? Correto, ambientalmente, né? Realmente sustentável, né? Então, a gente também tem o projeto Vale Plantar, né? E aí, dentro desses projetos,
dentro desses projetos que a Luciane também acabou falando, né, a gente, então, tem, dentro do viés da educação ambiental, o projeto Vale Plantar, que tem por objetivo, então, a cada 2 pés, plante um pé, né, como slogan, né, na verdade é um slogan, né. Então, a proposta desse projeto, então, é que cada munícipe dos nossos municípios consorciados plante uma árvore, né? Não basicamente, né? Mas o objetivo inicial, sim. Então, dentro desses 13 municípios, a gente tem 257 mil habitantes, né? Então, quais são os nortes também, né? Transformar, então, esse projeto em manutenção também desses processos ecológicos e serviços ecossistêmicos com mais biodiversidade, na verdade, mais qualidade de vida. Isso é mais produção de água, isso é mais produção do solo, qualidade do ar, enfim, tudo que a gente está também enfrentando. A gente teve agora um relatório com mais de 600 páginas do IPCC, então, assim, estamos cada vez mais buscando, né, falando mais e tendo que nos aprofundar cada vez mais em termos de conhecimento. O que está acontecendo, então, com a questão climática do nosso planeta? O que a gente tá vivendo aí de extremos, né, toda hora, e a gente está, de fato, interferindo nisso, né? Então, a gente tem pesquisas, sim, que estamos intensificando, sim, esse processo, né? Porque as mudanças climáticas, ela é um processo natural, mas a gente, enquanto espécie humana, enquanto ações antrópicas, né, a gente está interferindo, sim, nesse aquecimento, né, nesses gases do efeito estufa, né, e nesse aquecimento dos oceanos, né, das ondas, né, que circulam ali. Então, tudo isso acaba, aos poucos, interferindo, então, né, no clima, né, nas chuvas, nos extremos, nos ventos, nas secas, enfim, tudo que a gente também vivencia fortemente aqui na nossa região, né, esses extremos. E aí, a gente chega na importância, no valor desses projetos a nível intermunicipal também, né, porque todos os municípios, eles também têm os seus planos municipais da Mata Atlântica. Então, esses planos, eles já trazem, então, já quais são essas áreas que estão degradadas, que precisam ser revegetadas, né, restauradas, né, quais são as áreas de vegetação ciliar que precisam ser restauradas. Aqui tem uma nascente, aqui é um possível corredor ecológico que a gente pode estar ligando um fragmento florestal a outro. Então, o projeto, ele tem esse fundamento, né, então, de estar fazendo prestando esse serviço para a comunidade. Na verdade, a gente não está fazendo um favor para a natureza. A gente, sim, está fazendo um favor para nós, né? Claro, com todo esse valor de vida e de todas as espécies, que todos têm esse valor, né? Enquanto planeta. Então, aqui a gente tem a nossa logo do Vale Plantar também, e nós estipulamos um prazo junto com os nossos municípios de 3 anos. Então, ele foi lançado agora dia 30 de junho, e em 3 anos a gente pretende, então, atingir esses 257 mil árvores plantadas, nativas, dentro desse plano também de gestão. Outro projeto que está inserido também em sinergia com a educação ambiental aqui no consórcio, aqui no Parque Girassol. Então, nós temos também instalados aqui uma agência de incentivo ao uso de energias renováveis, mais especificamente as fotovoltaicas. Então, ele é fruto de uma parceria internacional, né, Blumenau Weingarten, na Alemanha, e estando hoje, por que está no consórcio? Blumenau fez uma parceria, então, com o consórcio, justamente porque o sentido, então, desse projeto é o engajamento intermunicipal, né? Inclusive com essa parceria dos municípios brasileiros com o da Alemanha.
Então, nesse sentido, das 50 parcerias municipais para o clima, né, que faz parte, que tem fundamento também com a Agenda 2030, né, com as ODS, então, Blumenau fez essa parceria com o consórcio, e o consórcio, então, simboliza também esse engajamento com mais municípios, por isso, a agência está aqui também promovendo, então, esse fomento para o uso das energias mais especificamente fotovoltaicas, e aí faz todo sentido com o nosso Parque Girassol, com todo o conceito inicial da flor, do girassol e de toda a energia que está em sinergia aqui dentro no Parque Girassol e expandindo, sim, para todos os nossos municípios, né? Então, só para sinalizar, nós temos, então, aqui no outro slide, a gente tem uma imagem aérea, né, do telhado do nosso consórcio, da estrutura, né, do nosso consórcio administrativa. Então, temos 46 placas fotovoltaicas instaladas, né, aqui no nosso telhado, já gerando uma economia de cerca de 60% na nossa conta de energia, né. Então, já ali a gente já tem, novamente, um bom exemplo, né, de energia que vem do sol, né, e aí, de novo, faz sentido para a gente, né, Lu? Além de todo o contexto que está embutido aí nessa ação, né. Então, na outra imagem, a gente tem, então, nós temos também aqui no nosso hall de entrada, uma tela onde vai passando em tempo real quanta energia está sendo gerada por hora, né? Então, isso também serve de ferramenta pedagógica educativa ambiental. Então, a partir do momento que a Luciane, a gente que está recebendo os visitantes, né, os grupos de estudantis, as professoras, as escolas, elas também podem estar usufruindo, então, dessa ferramenta, né, desse compartilhar desses dados, né, e também mostrar o quão importante né, todo esse processo, isso é matemática, isso é área ambiental, é cuidado com a floresta, dar esse valor, novamente, a tudo isso que está embutido num projeto assim, numa ação assim, né, então, nesse sentido também, essa parceria é bem-vinda também para todos nós. Então, viver a educação ambiental no Parque Girassol é isso, né? É isso que a Luciane falou, é isso que a gente está falando, né? E a gente vivencia isso, né? Isso a gente vivencia realmente aqui no parque, a gente vivencia com os coordenadores dos GIEAs, com os grupos dos GIEAs nos municípios, né, porque acontece muita coisa bonita também, muitas ações, né, então os municípios, eles realmente fazem acontecer, né, então a gente está nessa sinergia em prol desse bem comum, né, então aqui a gente tem algumas imagens de algumas vivências também, né, inclusive um momento de formação com o GTEA 7, né, aqui com o mapinha que eu tinha falado ali, representando, então, as 10 regiões hidrográficas aqui de Santa Catarina e os grupos inseridos nessas regiões, né? Esse momento foi de formação com professores. A gente tem um momento aqui com os escoteiros, também em frente à sede. Nós temos a Luciane ali no deck do Urubu, explicando em frente ao maciço do aterro sanitário, então ela explicando como é que funciona o aterro, a questão das camadas, da impermeabilização do solo, captação de gás, enfim, foram já algumas pessoas que passaram por esse mirante, né, Lu? Então, aí outro exemplo também que a gente trouxe, nós temos aqui também a nossa composteira, então ali a gente tem 3 caixas, onde os resíduos orgânicos que são gerados aqui dentro no consórcio, né, na sede, a gente, então, encaminha para esses coletores, mas nós também temos a oportunidade de termos uma compostagem em leira, porque nós temos espaço aqui. Então, assim que ela enche, a gente já transfere ela para a leira.
Então, ela deu tempo de fazer a questão do chorume, ele já conseguiu soltar, né? Então, ela já está no estágio que ela já pode ser transferida para a leira, e aí ela termina o processo de compostagem naturalmente. Isso já gerou frutos já, nós temos aqui, então, uma imagem da nossa horta vertical, né? Do qual também é o exemplo de reaproveitamento de materiais. Isso é parte de um portão que foi aproveitado, foi feita uma estrutura, e aí a gente engatou os vasinhos, e aí a gente já tinha o composto, né, da composteira, e plantamos aí, então, chás, ervas medicinais, temperos, né, o alface, florzinhas também, tem algumas florzinhas aí, a exemplo do Tagetes, que é o repelente natural, né? Enfim, punks também, Lu, isso. Também temos aí, né, as alimentícias não convencionais. Então, só para exemplificar essa vivência da educação ambiental no Parque Girassol, um pouco mais. Dentro disso, né, dentro de tudo que a gente acabou falando, do que a gente vivencia, então o valor da educação ambiental, né, a partir desta análise de resultados, a gente pode destacar que o processo de efetivação da educação ambiental pode se tornar mais viável através da cooperação intermunicipal, promovendo ações planejadas, local e regionalmente, fortalecendo e conectando as pessoas dos grupos executores, das políticas municipais, estaduais, federais, de educação ambiental. E aí a gente consegue, sim, dar as mãos e entrar em equilíbrio, em harmonia, sim, é possível, e efetivando, então, as políticas, mas o mais importante é chegando nesse processo de estar consciente do que a gente veio fazer aqui nesse planeta, né? Com tudo que vivenciamos, todos os desafios que vivenciamos enquanto espécie humana, todos os dias, e é só assim, é só com essa cooperação e nos ajudando e nos fortalecendo. E é essa proposta que a educação ambiental traz fortemente em cada ação, em cada pessoa que trabalha aqui dentro também no consórcio, comprometida com essa visão social, ambiental, né, e econômica, para que de fato seja sustentável, né, Lu? Eu acho que é isso, né? E a imagem traz isso daí, né? Esse conectar. Luciane, abre um pouco mais as nossas redes aí, se você quiser. Então é isso, pessoal. Quem quiser acompanhar também um pouco mais do nosso trabalho, o que acontece aqui no parque, no SINV, nós temos, então, nossas redes sociais, né? A gente tem Instagram e Facebook, tanto do Parque Girassol quanto do consórcio. Temos o nosso site também, o site do SINV, o site do SINV Ambiental. Temos também o site do turismo, quem quer ir para essa vertente também, né? Também está disponibilizado. E aqui fica o nosso contato também, né? Se alguém quiser entrar em contato, se alguém tem interesse também em entender um pouco mais como funciona, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente por telefone ou por e-mail. E temos vários vídeos também disponíveis, assim como alguns seminários que acabaram acontecendo e que a gente deixou gravado através do SINV TV, que é o nosso canal no YouTube. Quem quiser acompanhar, dá uma busca lá também e visualizar essas formações, que algumas que já tiveram, que a gente disponibilizou, então, para o público geral poder ver. Eu acho que fica aqui o nosso agradecimento, né, em nome do consórcio, a todo mundo que está participando desse momento junto com a gente, que assim está conhecendo um pouco mais do que a gente faz. Afinal de contas, o nosso objetivo é em prol do bem comum. Quantas mais pessoas puderem vir aqui nos conhecer, nos visitar e andar de mãos dadas com a gente nessa busca por um mundo melhor mesmo, né? A gente agradece, né? E estamos aqui nos disponibilizando para isso. Sim, muito obrigada, Lu. Muito obrigada. Então, a gente tem essa oportunidade valorosa, né, de estar aqui também, podendo cumprir essa missão, andando com pessoas que têm esse mesmo propósito, né, Lu? Isso é muito, muito bacana e a gente vê isso a nível já região também, né, acontecendo.
Então, nesse último slide, em formato de gratidão, né, por esse momento, para todos que estão também nos assistindo, né, então, uma frase, então, aqui nossa, do Parque Girassol: do Sol vem energia que move o planeta, né, do Parque Girassol, o engajamento para a sustentabilidade da região. Eu acho que é uma frase que a gente pode levar em consideração e, a partir desse engajamento, sim, a desenvolver, então, essas ações e vivenciar isso, né, nesse nosso dia a dia, para que todos possamos ter, sim, esse futuro sustentável, né? Exatamente. Se ele for sustentável, tá ótimo, né? Tá bom? Muito obrigada a todos por esse momento, pela atenção, estão todos convidados. Até mais.